capítulo de número 4 de 1 Pedro, aleluia, e o versículo 12, que diz assim, queridos: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, aleluia. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, aleluia, sois perseguidos, sois blasfemados ou censurados, amados, se por o nome de Cristo vocês passam por tudo isso, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, e ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padeces como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Nós lemos aqui alguns versículos, do versículo 12 até o versículo de número 16, mas eu quero voltar alguns versículos com vocês até chegar nessa parte aqui que nós lemos, o versículo de número 1. A igreja está passando por todas essas coisas que nós acabamos de falar aqui, mas do versículo 1 até o versículo de número 6, você verá o apóstolo Pedro falando para nós. Ele começa falando nesses versículos que nós acabamos de ler sobre se abster de pecar. Se abster de pecar. Queridos, por gentileza, preste atenção nisso. Atenta sobre isso, porque as lutas na vida da igreja que sempre estarão presentes. Vocês lembram? O versículo de número 13, ou melhor, versículo de número 12, quando ele fala que eles iriam passar por tribulações ou ardente provação, e que eles não deviam estranhar, como se coisa estranha estivesse acontecendo com eles. Então, as lutas na vida da igreja sempre esteve presentes. As tribulações na vida do cristão, do crente, sempre esteve e estarão presentes na nossa vida. Então, se eu, como cristão, simplesmente vou servir a Deus somente quando as coisas estão bem, isso não vai acontecer. Porque antes de você aceitar Jesus como Salvador, e eu, nós éramos inimigos de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, você se tornou inimigo do mundo. Então há uma luta constante na vida do crente, na pessoa de Jesus, uma luta constante. Então isso não pode ser levado como se fosse algo estranho, sobrenatural. O que? Crente passa luta? O que? Crente passa por provas? Eu não sabia disso. Isso não existe, amados. Todo crente que tem o seu nome escrito no livro da vida, que aceitou a Jesus para morar no céu, passará por várias tribulações. A tribulação não pode te parar, a tribulação não pode te deter, a tribulação não pode te bloquear, a tribulação não pode te fazer desistir. A tribulação é para você passar por ela.
não é para você permanecer nela. Mesmo em meio a tantas tribulações na nossa vida que nós sabemos que vamos passar, você vence uma, mas essa que você venceu, você percebe que você ficou mais forte para enfrentar a próxima que vai se levantar contra a sua vida. E essa que se levantou, que você venceu, você ficou mais forte para enfrentar a próxima que vai se levantar na sua vida. Então é uma trajetória até a volta de Jesus, irmão. É uma vida de verdadeiramente de tribulação. E isso não pode ser estranho para nós, irmãos. Isso não pode ser estranho, mas o que eu acho maravilhoso aqui é que em meio a essas tribulações, Pedro começa ensinando dizendo: abstenham-se do pecado. Não tem o fato de vocês estar passando por lutas, por tribulações, por tentações da vida deles, da vida de vocês, que vocês vão deixar de vigiar, que vocês vão se entregar ao pecado, que vocês vão se entregar à mentira, que vocês vão se entregar aos vícios. Não, as tribulações na vida de vocês é consequência de vocês me servirem. Então abstenham-se, deixem, aleluia, de pecar. Não permitam que vocês caiam nas tentações, que vocês cedam ao pecado, queridos. É por isso que a vida do crente é cheia de lutas e batalhas, porque a nossa verdadeira batalha, a nossa verdadeira guerra, seja jovem, seja criança, seja senhor, seja senhora, seja pastor, seja porteiro, seja obreiro, seja músicos da igreja, a verdadeira batalha desses irmãos é contra o pecado. Mas a palavra do Senhor nesta noite, no versículo de número 1, olhe para a Bíblia. Vamos ler todos juntos, olhe para a sua Bíblia, abra ela e olha o que está escrito. Ora pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, para aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Escuta isso, olha isso aqui. Cristo levou sobre ele o pecado de toda a humanidade, sem exceção, dos que já tinham morrido no período do Antigo Testamento, dos que estavam vivos quando ele estava presente aqui na terra, e daqueles irmãos que ainda haveriam de nascer, incluindo você e eu. Ele levou sobre o corpo humano, o corpo de carne e osso, todos os nossos pecados, irmãos, e morreu por eles. Em Gálatas, ele também vai falar isso, Paulo vai falar sobre isso, quando ele diz que se nós já morremos com o pecado, como é que viveremos ainda nele? E é esse sentimento que nós devemos trazer também sobre o nosso corpo. Porque se o nosso corpo, se na nossa carne, se o pecado que mancha e nos afasta de Deus, que estava sobre a nossa carne, foi crucificado com Cristo, todavia, então agora, eu sou livre do pecado que atormentava essa carne. Em outras palavras, eu não sou mais escravo do pecado, porque eu já morri com Cristo. E se morremos com Cristo, é certo que com Ele também nós viveremos. E não podemos abrir mão, louvado seja o nome santo do Senhor, deste pensamento. Se padecermos na carne, aleluia, já cessou do pecado na nossa vida. Por que padecemos na carne? Porque rejeitamos, porque dizemos não. É o que eu aconselho à igreja nesta noite. A frieza para esses últimos dias é algo muito visto a olho nu. Deus não precisa revelar, Deus não precisa mostrar a frieza, desânimo, que de quem está triste, de quem está alegre. Nós vemos a olho nu, olhos humanos, que a frieza tem acometido a muitos, mas nós não podemos parar, ceder, nós não podemos nos entregar, irmão, a esta frieza espiritual, mas com ousadia, com coragem, nos levantar, entendendo que o nosso Redentor, Ele vive, e que Ele vai se levantar em nosso favor, para que no tempo que vos resta na carne, olha, o tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de quem? A vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa, esta nossa permanência na carne, porque nós como seres humanos ou seres espirituais, porque somos seres espirituais, porque somos formados de corpo, matéria física, alma e espírito, matéria imaterial, matérias espirituais, alma e
espírito. E só podemos estar aqui nessa terra porque nós ainda estamos nesta carne. Se essa carne tombar, se essa carne cair, logo não poderemos mais viver aqui nesta terra. E é isso que Pedro, o apóstolo Pedro, está falando, está explicando o pouco tempo que nos resta nesta carne. Aleluia. O pouco tempo que nos resta, louvado seja Deus, nesta carne. Não vivam segundo a concupiscência, aleluia, dos homens. Vocês lembram o que é concupiscência? Quem lembra? Fala aí, por favor. O que é concupiscência? É desejo desenfreado de prazer. É aquele desejo ardente de matar a vontade da carne, irmãos. Isso é a concupiscência. E a concupiscência, ela se divide exatamente em 2 pontos. Ela se divide na carne, a carne, matéria física, mas ela também se divide na concupiscência dos olhos. É o que está escrito em 1 João, capítulo 2. Quando ele diz, aleluia, louvado seja Deus, que as coisas do mundo, né? Não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque as coisas do mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, o pouco tempo que nos resta aqui nessa terra, nós não podemos nos entregar ao pecado. É por isso que no tempo em que estamos nesta carne, não se entregue ao pecado, não se entregue à concupiscência dos homens, mas sim se entregue à vontade de Deus. E quando falamos de vontade de Deus, logo nós lembramos de Romanos, no capítulo 12, de um versículo de número 1 a 2, você sabe até decorado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos santos, vivos e agradável a Deus, que é o vosso culto mais inteligente, louvado seja o nome do Senhor, que é o nosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que, olha, condicionamento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. E a vontade de Deus é essa, irmãos, a nossa santificação. Versículo de número 3: porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, contendas, desamizades, concupiscência, embriaguez, idolatria. Essa era a vida pregressa, era a vida passada. Versículo 4: e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Somos diferentes, não andamos como o mundo anda, não praticamos como o mundo pratica, não amamos igual o mundo ama, irmãos, não vivemos como os homens maus e ímpios desta terra estão vivendo, somos diferentes. É até interessante o tema do culto de crianças, né? Como era o tema, Agatha, mesmo? Eu sou diferente, Jesus vive em mim. Esse era o tema do culto de criança. Eu sou diferente, porque o quê? Jesus vive em mim. Então, verdadeiramente, pelo mundo nós não vamos ser aceitos, porque nós não fazemos o que o mundo faz. Pelo mundo nós não vamos ser abraçados. Ao contrário, o príncipe que hoje está operando no mundo é o anticristo, irmão. Ele ainda não se manifestou pessoalmente, mas a Bíblia diz que o anticristo, o espírito do anticristo, ele já está no mundo. E sabe qual foi o corpo? O corpo que ele tomou posse ainda não é o físico, mas ele tomou parte de um sistema. E esse sistema é o sistema mundano, que já jaz no maligno. É Satanás que está, irmãos, ditando as regras do sistema. É Satanás que está ditando as regras do mundo. É Satanás que está ditando a moda do mundo. O que o mundo tem que vestir, como o mundo tem que falar, como as pessoas, marido e mulher, tem que tratar um ao outro, banalizando tantas coisas que vão contrárias à palavra de Deus. Esse sistema, o anticristo já tomou conta dele. Então, se eu sou abraçado pelo mundo, há muito tempo que eu não estou mais nos braços de Deus. Se eu sou aceito pelo mundo, há muito tempo eu fui rejeitado por Deus. Quem se faz amigo do mundo se constitui
inimigos da mesma forma, aqueles que se fazem amigos de Deus se constituem inimigos. Então, é impossível, eu estou falando pela palavra, estou indo pelo que a Bíblia me diz, é impossível manter uma vida bem com Deus e de bem com o mundo. É impossível viver uma vida agradando a Deus e agradando ao mundo. Isso não existe. Isso é antibíblico. Isso é incoerência. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 5: os quais hão de dar contas aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Olha isso, irmãos. Os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Isso é tão interessante, porque quando Cristo ele foi crucificado na cruz, no Calvário, e nós vimos isso em ensinamentos anteriores dentro desta carta, na carta de Tiago, que quando Cristo morreu na sexta-feira e ele ressuscita no domingo, esse período ele desce às profundezas mais baixas da terra, e ele vai exatamente lá naquela parábola que ele ilustrou de algo real. Não foi história não, ele simplesmente trouxe ali a revelação do céu, ele trouxe a revelação do Hades, lugar de tormento, e ele trouxe a revelação do paraíso, o seio de Abraão. E nesse período de 3 dias ele desce às profundezas da terra e vai lá onde está o seio de Abraão, vai lá onde está o Hades, aleluia, glória a Deus. Ele entra pelas portas do seio de Abraão e ele prega, louvado seja Deus, para aqueles que morreram na obediência da lei. Ele prega para aqueles que morreram, aleluia, aceitando a teologia natural, que antes, sem lei, antes da lei, antes de Moisés, as pessoas serviam a Deus pela teologia natural. Eles olhavam para a criação do mundo, ele olhava para o céu, para a terra, para o mar, para as estrelas, para as criações, e logo entendia: existe um Deus soberano lá em cima, aleluia, glória a Deus. E esses que morreram em obediência, irmão, à vontade de Deus, sem ver a Cristo, agora Cristo entra pelas portas do seu Abraão, e é muito maravilhoso. E ele começa a pregar. Sabe como é a pregação dele? Isaías, você que pregou, foi chamado do profeta messiânico. Isaías, eu sou a pessoa de quem você profetizava. Eu sou aquele, aleluia, que nasceu na virgem, que recebeu, aleluia, o nome de Emanuel, aleluia. Oh, Isaías, eu sou aquele que você, aleluia, profetizou, dizendo, lá no capítulo de número 6 de Isaías, quando ele diz que o filho nos nasceu, o menino se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus dizendo: sou eu, Isaías, de quem você profetizava. Vamos para antes da lei. Jó sou eu, aquele que você sempre confiou, aquele que você diz, aleluia, o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sou o Redentor que você falava, Jó. Queridos, Cristo desceu e pregou para os mortos. E no capítulo de número 4 de Éfeso, ou de Efésios, melhor dizendo, ele disse que ele desceu às profundezas da terra e subiu, levando cativo o cativeiro. Sabe o que é cativo e cativeiro? O cativo e cativeiro é exatamente o seio de Abraão. Ele subiu e levou, aleluia, louvado seja Deus, todos os mortos do Antigo Testamento, aleluia, louvado seja Deus, para o céu, oh, aleluia, para o paraíso.
e levou o paraíso para o céu, aleluia, e deixou lá nas profundezas da terra o Hades e o lago de fogo, que é conhecido como o Tártaro, ou a segunda morte. Querido, a obra de Jesus foi completa. Ele salvou tantos aqueles que morreram antes da sua vinda, e ele ainda continua até a volta. Ei, até a volta, vou dizer até mais, não é só até a volta dele para arrebatar a igreja, não, porque depois que a igreja foi arrebatada, ele vai continuar salvando na grande tribulação, ele vai continuar salvando o milênio, louvado seja o nome santo do Senhor. Então a obra de Jesus pela vida da humanidade, ela continua sendo abrangente para todas as épocas, para todas as estações. É por isso que Apocalipse ele disse: eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Quem pode adorar a ele? Quem pode exaltar a ele nesta noite? Oh, aleluia, reconhecer a sua obra salvadora pela nossa vida. Então ele pregou para os mortos que morreram na obediência da lei e que foram levados até a ele. Oh, aleluia, glória a Deus. O versículo de número 7 ele diz: e já está próximo o fim. Olha, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Eu termino aqui. Termino com esse versículo, não vou mais adiante. Ele diz: já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios. Não, quando ele diz sede sóbrio, ele está dizendo: não ande distraído, irmãos, queridos. E o que tem de gente distraída, vivendo nesta terra como se Jesus não fosse voltar agora, vivendo como se Cristo ainda vai tardar, ou vivendo ansiando apenas as coisas desta terra. O apóstolo Paulo disse que aqueles que esperam Jesus apenas para esta vida é o mais miserável dos homens. E é por isso que a palavra oficial de hoje ela foi providencial. Estamos tão distraídos com tantas coisas. A igreja que vai ficar estará tão distraída com tantas coisas que não vai conseguir ouvir nem suar da trombeta. Não vão conseguir ouvir nem o suar da trombeta, por causa dessa distração, por causa desta embriaguez espiritual, por causa deste cambalear do lado para o outro, sem caminhar firme, entenda isso. Eu estou sendo boca de Deus para a tua vida, não prometendo para você aqui, aleluia, as coisas da terra, as coisas humanas e terrenas. Eu estou sendo boca de Deus aqui para a tua vida, querido, é que o fim dessas coisas já está próximo. E é por isso que ele falou para Marta: Maria escolheu a melhor parte, enquanto você está preocupada com muitas coisas. E ele usa a palavra bem no nosso tempo, muito ansiosa com muitas coisas. Está muito preocupado com muitas coisas, crente. Minha irmã, meu irmão, a nossa preocupação deve ser com a nossa vida. A nossa preocupação deve ser com a nossa salvação. E o que é que você pode hoje começar a fazer a respeito da tua salvação? O que é que você pode, começando por hoje, começar a fazer, começar a empreender, começar a se esforçar, começar a dedicar? O que é que você pode fazer para pular, aleluia, deste terreno de mornidão espiritual, de frieza espiritual, e entrar, louvado seja Deus, do fogo do Espírito Santo para a tua vida? O que é que você pode fazer? Pastor, eu não posso fazer nada. Pode, ainda tem vida ali. Só não poderia se tivesse morta, mas tem vida. Seja boca de Deus com essa pessoa do teu lado. Você tem vida aí, louvado seja Deus.
Então, se tem vida aí, você pode fazer alguma coisa ainda. Você pode se levantar. Você pode, aleluia, mesmo sem vigor, sem coragem, mesmo, aleluia, sendo difícil, complicado, aleluia, se levanta deste marasmo, aleluia, sacode essa poeira e dá a volta por cima, louvado seja Deus, porque isso é uma questão de sobrevivência espiritual. Se nós não fizermos isso, vamos morrer sem salvação. Se nós não fizermos isso, vamos dormir e não vamos mais acordar. Você entende isso? E nessa noite eu quero exatamente orar por você a esse respeito, porque ele diz assim, já está próximo o fim destas coisas. Portanto, sede sóbrio, não ande distraído, esteja atento, vigiai, aleluia, em oração.